ser restaurado por teu amor e graça. Eis-me aqui de novo, faça o teu trabalho. No versículo 19 do capítulo 28 de Mateus, Jesus disse assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. A palavra discípulo quer dizer seguidor, aquele que imita o mestre. Então Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A palavra batismo significa sepultamento. Sepultamento. Então, o batismo nas águas que nós realizamos na igreja, e realizamos porque é doutrina, não de uma igreja, não de uma religião, mas é doutrina, ou seja, ensinamento de Jesus. O batismo é você sepultar o homem do pecado, é você sepultar a natureza pecaminosa. Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. No Evangelho de Marcos, é o próximo Evangelho. Depois de Mateus vem o livro de Marcos. No capítulo 16, lá no versículo 15, nós vemos o mesmo mandamento. Diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será o quê? Condenado. Os evangelhos apresentam o único Salvador, o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Mostra como ele nasceu, como ele viveu, o que ele ensinou. Mostra ele condenando o pecado. Mostra ele chamando o homem para o arrependimento. O Evangelho mostra Jesus morrendo, ressuscitando e dizendo: eu vou, na casa de meu pai há muitas moradas, e lá eu prepararei lugar para vocês que creem em mim, me seguem, a fim de que onde eu estou, vocês também venham estar. E o Evangelho tem sido pregado, apesar, talvez você não tenha essa informação, há lugares nesse mundo que as pessoas não conhecem Jesus. Eu tenho um amigo, o bispo Marcelo Pires. Ele é bispo do continente africano, e ele falou por mim já por várias vezes: Fernando, eu hoje fui numa aldeia indígena tal, fui em outra aldeia indígena tal, e quando você fala de Jesus, eles perguntam assim: quem é Jesus? Então,
Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, são todos os que creem? Não. Você pode falar que crê, mas se suas atitudes mostram o contrário, você não crê. Você pode falar que crê em Jesus, mas se você não faz o que Ele manda, você na verdade não crê. Você apenas é um religioso. Tome cuidado, porque você às vezes está se enganando a si mesmo. Ele disse: quem crer e for batizado. Aí alguém diz assim: eu creio, mas ainda eu não me batizei. Aí eu fico a perguntar: por quê, hein? O batismo é o compromisso, é a entrega, é a materialização da crença. O batismo é o sinal. Você sabe que os sinais, vamos falar de sinais. Os sinais que nós temos na vida, eles indicam lugares, ou não é verdade? Sim ou não? Por exemplo, você às vezes está procurando, você está na estrada, aí está lá uma placa dizendo assim, cidade de sucesso, quer dizer, uma placa indicando, é um sinal que indica. Os sinais indicam utilidades, né? Você vai, por exemplo, você chega num lugar, você está procurando banheiro, aí daqui a pouco você vê lá um homenzinho, é banheiro masculino, uma mulherzinha, é banheiro feminino, apesar que hoje está difícil. Banheiro masculino, banheiro feminino, está indicando um sinal. Um sinal. O sinal, ele também serve para determinar certas coisas. O sinal indica suas paixões, ou não é verdade? Quem aqui torce por Fortaleza? Aí, então. Você veste a camisa do Fortaleza, aquele sinal ali está indicando que você torce para quem? Quem torce para o Ceará, está malzinho o Ceará. Mas vai se levantar, o Ceará vai se levantar. Então, está lá, você veste a camisa do Ceará, está mostrando que você tem lá a sua afinidade pelo aquele time de futebol. Não é assim os sinais? Sim ou não, pessoal? A mesma coisa é uma marca, né? A marca de uma roupa, a marca de um produto, seja ele qual for. O batismo é um sinal da nossa fé. Deus trabalha com sinais. Leia a Bíblia. Lá no livro de Gênesis, fala do dilúvio. Por causa do pecado que se multiplicou e a rebeldia do homem em não querer abandonar o pecado, não querer se arrepender, se voltar para Deus, Deus chamou Noé e disse para Noé: Noé, eu vou destruir a terra com águas de dilúvio, mas eu achei graça em você. Eu vejo que você é um homem íntegro, reto, temente. Eu vou salvar você e a sua família. Construa uma arca. E Noé construiu a arca. Quando ele terminou a arca, Deus começou a enviar chuva sobre a terra, e a terra foi destruída com águas de dilúvio. Mas depois do dilúvio, Noé saindo da arca, Deus fez uma aliança com Noé e com toda a sua criação. Deus disse assim: olha, Noé, eu nunca mais vou destruir a terra com águas de dilúvio. Então você pode ficar tranquilo. Essa terra vai pegar fogo, mas com água ela não termina mais. Deus falou para Noé:
eu nunca mais vou destruir a terra com águas de dilúvio, e eu colocarei um sinal. Qual é o sinal? Eu colocarei o meu arco nas nuvens. Alguns chamam de arco-íris. Então você vê às vezes o arco, né? Aquilo ali é Deus, é o sinal de Deus, é Deus lembrando, eu estou cumprindo a minha palavra. Amém, gente? Quando Deus chamou Abraão, não dá para a gente ler tudo, pessoal, mas só para você ter uma ideia do que eu estou falando, sinal, marca. Quando Deus chamou Abraão para fazer uma aliança com Abraão, Deus falou assim para Abraão: Abraão, presta atenção, eu vou estabelecer com você a minha aliança, porém, todo macho nascido em sua casa, com 8 dias, ele tem que ser circuncidado. Ele tem que ser circuncidado. O que era a circuncisão? A circuncisão é o que hoje os homens conhecem, você também, mulher, deve conhecer. É a cirurgia de fimose que fala? Cirurgia de fimose. Corta-se a carne do órgão masculino. Então, na aliança que Deus fez com Abraão, Deus falou assim: olha, o Abraão, todo que nascer na sua casa, com 8 dias, o macho, ele tem que ser circuncidado. Corria-se o sangue. Quer dizer, a circuncisão era um sinal de que aquele homem tinha aliança com quem? Até hoje, viu? Até hoje, os judeus e os islâmicos também fazem isso. Os ortodoxos, né, os verdadeiros, eles fazem isso. Até hoje. Aquilo ali era um sinal da aliança. Então, na aliança que Deus fez com Noé, teve um sinal, o arco. Na aliança que Deus fez com Abraão, tinha um sinal, a circuncisão. A Bíblia diz que Jesus, ele veio fazer conosco uma nova o quê, gente? Aliança. Ele tomou o cálice nas mãos, na Santa Ceia, ele tomou um cálice nas mãos, dizendo: este cálice é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, o que é o batismo nas águas? É um sinal. É o sinal da minha aliança com Deus. É a marca de que eu tenho uma aliança com Ele. É um sinal. É eu mostrando para mim mesmo, mostrando para Deus, mostrando para o diabo, mostrando para o mundo a minha aliança. Com quem eu tenho uma aliança? Deu para entender ou não? O batismo, ele é um ato de fé e compromisso. Um ato de fé e compromisso com Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que o homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Ou seja, espiritualmente, o homem, ele está morto por causa dos seus pecados. Então, quando você vem para as águas do batismo e você sepulta esse corpo que já está como? Como, gente? Morto por causa dos seus delitos e pecados. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Humanamente você está vivo. Para mim você está vivo.
para vocês eu também estou vivo. Mas Deus, Ele considera o homem vivo quando esse se arrependeu dos seus pecados. A pessoa que vive nos pecados, ela já está morta diante dos olhos de Deus, morta. Então, quando você assume a sua fé em Jesus, você assume a sua fé em Jesus, você decide abandonar o pecado, você vem para o batismo, sepultar o corpo do pecado. Você sepulta. O que vive na prática de pecado já está morto. Ele vem para o batismo apenas para fazer o quê? Sepultar. Qual o significado de batismo? Sepultar. Ele vem sepultar o corpo do pecado. Mas aí ele ressuscita. Ele ressuscita para uma nova vida. Amém, gente? Por exemplo, lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, porque para ressuscitar você tem que morrer, ou não é verdade? Ele está falando aqui com aqueles que já sepultaram o corpo. Qual corpo, pessoal? Do pecado. Poxa vida, como eu queria que você entendesse isso, viu? Mas eu tenho certeza que tem gente que está assim, ó. É triste. Vou repetir. Se você vive na prática de pecado, você já está morto diante dos olhos de Deus. Morto. E digo mais, se você morrer assim, a sua alma tem um destino certo: o inferno. E eu estou falando com base nos ensinamentos de Jesus. Então você tem hoje a oportunidade de mudar o destino da sua alma. Como assim, bispo? Se você crer e for batizado. Jesus chama o homem a se arrepender. O que é o arrependimento? Arrependimento é abandono do pecado. Antes do batismo, tem que haver o arrependimento. Antes do batismo, tem que ter a confissão de fé. Eu creio em Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. Em mais nada, em mais ninguém. Antes do batismo, eu tenho que decidir: eu vou largar amante, eu vou largar a prostituição, eu vou largar a mentira, eu vou largar os vícios, eu vou largar o roubo. Se você crer, ou seja, você está em pecado, se você crer, Ele chama você para o arrependimento. Se você abandona o pecado, o que você tem que fazer em seguida? Você tem que sepultar o corpo do pecado. Você creu? Se arrependeu? Agora vem sepultar ele. O compromisso. Quando você sepultar o corpo do pecado, aí coloca a palavra de novo aí. Coloca aí. Portanto, você agora ressuscitou com Cristo. Buscai as coisas que são da onde? De cima. Quando você levanta, você sepultou o corpo, você levantou das águas, você ressuscitou para uma nova vida.
Viva uma nova vida. Não volte a fazer as coisas que você fazia. Não volte. Você vai ser tentado a fazer. Resista. E se você pede ajuda a Deus, Ele te dá ajuda para você não cair. Amém, gente? Jesus disse assim: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Mentirão a respeito de vocês por causa do meu nome. Vocês vão ser maltratados por causa do meu nome. Não tem problema. Você se torna participante do sofrimento, da humilhação por causa da sua fé em Jesus Cristo, mas você também se torna participante de todo o privilégio dessa união. Amém, gente? Você recebe a vida de Deus. A vida de Deus. Você recebe o Espírito de Deus. Mas aquele que está unido a Jesus Cristo, esse com Ele vai morar na eternidade. Amém, gente?